Fala galera, tarde de festa, noite de comemoração com o Corinthians, é claro. Corinthians leva para casa este jogo lindo, que jogo emocionante, principalmente o segundo tempo, quando nós vemos 2 gols incríveis em campo e, é claro, a estreia de Memphis Depay. E é tudo o que você vai ver no vídeo de hoje. Mais um react ao programa Jogo Aberto, com todas as informações da vitória incrível do Corinthians. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos aproveitar todas as notícias. Vamos ao vídeo? A hora agora foi no Esportes. O UFC está chegando para repercutir o resultado do Corinthians, o início da rodada. Afinal de contas, o Vitória também jogou. São jogos que apresentam muito contexto de Z4. E o Corinthians segue no seu bom momento. Estou muito bem acompanhado de você, fã de esportes, do professor Celso Unzelt. E também temos o Zé Elias. Você sabia que eu ia chegar. Tudo bem, professor? Como vai? Muito boa noite. Boa noite pra você, um abração pro Zé. Estamos com uma dupla de volantes aqui. Ou um trio, se você quiser jogar de volante também. O Corinthians está jogando com 3 volantes. Bora, tá dando certo. Quem assistiu o primeiro tempo de Corinthians e Atlético Goianiense hoje não esperava que a diferença final fosse de 3 gols. Concordo. Mas você vê o que é a tranquilidade pro jogo do futebol, né? Aquele gol no fim do primeiro tempo mudou a história do jogo e o Corinthians começa a tirar o pé da lama também no Brasileiro. Zé Elias, um abraço apertado. Como é que você viu essa vitória do Corinthians, Zé? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, filho da dona Maria Helena. Boa noite, professor. Que está feliz hoje, minha dona Maria Com Helena. certeza, né? É a melhor da família, né? A melhor pessoa da família. Beijo no coração da senhora, apesar do filhão, né? Mas, não, boa noite a todos. Eu tenho a mesma linha de raciocínio do professor Celso, né? Eu comecei, era normal todo mundo esperar goleada, mas o primeiro tempo foi bem complicado, né? Porque o Atlético se defendeu e aí a grande dúvida desse Corinthians contra o Fortaleza eu me defendo e saio no contra-ataque explorando os espaços deixados pelo Fortaleza. Contra o Atlético Goianiense, se fecha, eu preciso jogar. Eu preciso ditar o ritmo de jogo. O Corinthians teve dificuldades no primeiro tempo. Sim. Né, fez um gol de bola parada, aí com esse gol abriram outras possibilidades, porque o time do Atlético, né, professor, sai um pouquinho mais para o jogo, o time do Corinthians começa a encontrar os espaços. No segundo tempo ele tira o Bidon, coloca o Coronado e aí muda um pouquinho o formato de jogo. O Garro volta para jogar um pouquinho mais atrás como um terceiro meio-campista e aí ele muda bastante, ele mexe bastante com o Coronado. O Coronado faz uma assistência belíssima para o gol do Garro. É uma assistência de um jogador que enxerga... Em 3D, né? Em 4D. Impressionante o que ele fez. E aí o time do Corinthians conseguiu controlar um pouquinho mais o jogo. O cansaço da equipe do Atlético Goianiense, junto com as suas limitações, deram ao Corinthians a possibilidade de fazer até mais gols, né, do que 3. O próprio Depay perdeu uma chance dentro da pequena área. Foi um bom jogo para o Corinthians, um jogo que traz confiança, traz um pouquinho mais de tranquilidade para o Ramon trabalhar, encontrar as peças e definir o time para a próxima semana. Agora, uma coisa é fato, né? O Thales Magno na frente faz a diferença para a equipe do Corinthians. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, até pontuando, eu citei o Vitória. Vitória venceu 1-0 o Juventude. É o copo meio cheio, copo meio vazio. Vitória, ao vencer, não permite que o Corinthians saia do Z4, ao mesmo tempo que o Juventude fica ali, tem 4 pontos a mais, e dá essa encorpada nos times que vão lutar contra o rebaixamento. Às vezes, quanto mais gente, melhor, porque um vai se afundando e tal, mas de qualquer forma o Corinthians segue na 17ª posição. Vocês acham, importante pontuar, o Corinthians começou com o Thales Magno no banco, daí o comentário do Zé de que ele faz falta, o Memphis Depay entrou no segundo tempo, o Garro foi titular, o Coronado entrou na segunda etapa, mas falando sobre, o prof usou o termo tranquilidade, se referindo ao gol do Romero primeiro, a tranquilidade que gerou ao segundo tempo. Eu pego a fase atual. Quanto à fase atual, a confiança recente dos últimos jogos faz com que a gente imagine um Corinthians que, embora contra as cordas na matemática do Brasileirão, apresenta sinais de que
vai ter força para conseguir reverter essa situação. Quanto um jogo como o de hoje também, nessa sequência, pegando toda essa narrativa corintiana do último mês, não são últimos, né? Do último mês, últimas 3 semanas, permite o corintiano ter a confiança e falar, gente, estamos no Z4, mas vai sair dessa. Eu acho que hoje aconteceu o que faltava, né, Felipe? Você pegar a amostragem recente, foi muito das Copas. No brasileiro ali, no que interessa, foi só contra o Flamengo. Aquela vitória contra o Flamengo. Hoje a vitória era fundamental, é o último campeão colocado não só na classificação, mas mesmo em termos de jogo. Se o Corinthians não fizer isso contra o último colocado, fará quando? Eu acho que o time mostrou um certo equilíbrio, principalmente no segundo tempo. Quem assiste os melhores lances e vê o Romero fazer gol de cabeça no último lance da primeira etapa, vai achar que o Corinthians tinha dominado aquela primeira etapa, e não é verdade. Foi uma primeira etapa muito mais tensa do que intensa. Errou passe para Chuchu. O primeiro lance que a gente mostrou aí na sequência de melhores lances foi do Atlético, com o Luiz Fernando. E aquele gol dá a tranquilidade, a estabilidade. Você falou dessa sequência. Essa sequência tinha tudo de bom. Em 2 Copas diferentes, classificações heróicas, mas faltava, e ainda falta, você acabou de falar da classificação, pontuar no Brasileiro. O Corinthians não vai se livrar disso tão cedo. Não. Fez muita bobagem ao longo do campeonato inteiro para achar que pode se dar o luxo agora. Então, é conviver com essa tensão, baixar essa tensão, como conseguiu hoje durante a partida com o Atlético, e seguir em frente, porque também vai depender muito de resultados dos outros. Você vê que tem muito cruzamento. Hoje já teve Vitória e Juventude. Né? Você vai ter essa turma que tem jogos a menos que o Corinthians. Não significa que os 2 que têm jogos a menos vão ganhar 3 pontos cada um. Até porque tem muito jogo que cruza esses clubes. É que é automático, né? Quando você fala, tem 2 jogos a menos, aí você já soma, né? 6 pontos. Mais 6. Só que você esquece que tem que jogar primeiro, né? O Grêmio caiu assim. Quando o Grêmio cai, lembra aquele Grêmio que estava na mão do Filipão, depois na mão do Mancini? A gente passou quase um turno inteiro dizendo que o Grêmio tinha 2 jogos a menos. E ele não fez essa diferença. E a sequência de jogos do Corinthians, ela é... Né? Esse era o jogo mais tranquilo do mês. Tranquilo. Depois você tem Corinthians e Fortaleza, que é o retorno. O Corinthians tem uma boa vantagem, mas tem sempre que tomar cuidado, porque o Fortaleza é um bom time. Né? Aí você tem depois São Paulo e Corinthians, em Brasília, né? Esse jogo, se não me engano. E isso deu uma amenizada para o Corinthians, porque se é Morumbi era mais complicado. Depois tem Corinthians e Internacional dentro de casa. Sendo que antes é o primeiro jogo da semi com o Flamengo. Com o Flamengo. Flamengo e Corinthians, aí Corinthians e Inter. Flamengo lá. Isso. Né? Flamengo lá. Depois sendo que é um Inter diferente, né, Zé? Se é um Inter de 2 semanas atrás... Era mais... Teoricamente era um pouco mais tranquilo, agora não. Agora já é mais. Depois você tem Vitória e Corinthians, é um confronto direto em Vitória, como nós falamos na rádio, né? Em Vitória. Depois Corinthians e Cruzeiro. Cruzeiro tem um bom time também. Corinthians e Vasco, Criciúma e Corinthians. Até aí eu acho que contra o Criciúma, eu acho que são os jogos chaves, vamos dizer assim, para a equipe do Corinthians para poder definir. Porque o Corinthians, uma coisa que o professor Celso falou agora, o Corinthians depende também dos cruzamentos de outras equipes, né? Sim. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. E como vocês viram, o Corinthians trouxe para casa a vitória. E não podia ser diferente. Um 3-0 na estreia mais esperada da temporada. Memphis Depay dentro de campo. É claro que todos os jogadores do Corinthians jogaram muito bem hoje. E que espetacular foi o jogo. Porém, Memphis Depay dentro de campo trouxe para a torcida aquele levante e podemos ver quase que a torcida dentro de campo com o time. Agora eu gostaria de saber a sua opinião. Como foi o jogo para você? Quem foi o melhor em campo? A jogada mais bonita? Deixe nos comentários, vamos falar sobre isso. E é claro que você já sabe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se quer ficar por dentro de todas as notícias do Timão, clique no sininho e seja avisado sempre em primeira mão quando sair vídeos novos aqui no canal. Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui!